Vamos ler Mateus capítulo 6, versículo 10. Vimos no domingo passado, teu é o reino. Quem aí é súdito do rei? Amém? Amém? Temos um rei, amém? Glória a Deus. Mateus 6,10 diz assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Que ela não volte para ti vazia, Senhor, mas que ela produza em cada um de nós o fruto para que o Senhor a enviou. Nós te agradecemos, em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém, amém. Você pode sentar. Quando o Espírito de Deus me deu a direção para nós estarmos meditando sobre o Pai Nosso, e meditando muito lentamente, assim, cada item, procurando entender cada item, é para que você ore com entendimento. Nós precisamos orar a oração do Pai Nosso, mas nós precisamos orá-la com entendimento. Porque tem pessoas no meio evangélico, vamos dizer assim, no meio cristão, que nem oram o Pai Nosso porque dizem, eu oro uma oração decorada. Muito bem, então agora você vai ter condições de orar uma oração sem ser uma oração decorada. Amém? Se você não acompanhou os anteriores, né, a invocação do Pai, né, o nome a ser santificado, que o reino venha, que o governo dele venha sobre nós. E hoje nós vamos continuar aqui, nesse mesmo versículo 10, onde o Senhor Jesus diz, venha o teu reino. Eu não vou retomar tudo que nós vimos na semana passada, e ele emenda dizendo, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Vamos entender um pouco melhor o que ele está dizendo aqui. O Senhor está dizendo aqui, faça-se, na tradução aramaica, em português, faça-se a tua vontade também na terra, do mesmo modo como ela é feita no céu. Entendeu a diferença? Faça-se a tua vontade na terra, como ela é feita no céu. Muito bem. Seja feita a tua vontade na terra, do mesmo modo como ela é feita no céu. E aí então vem uma pergunta, como é que a vontade de Deus é feita no céu? Como é que a vontade de Deus é feita no céu? Alguém sabe me responder? Pensa em anjo, arcanjo, querubim, serafim. Pensa um pouquinho. E volta para aquilo que o Senhor Jesus Cristo ensinou. Que a tua vontade seja feita na terra do mesmo modo como ela é feita no céu. Do mesmo modo, do mesmo jeito. Com a mesma... da mesma forma. Então eu quero trazer para nós um pouquinho da reflexão do que significa que a vontade no céu, ou como é que a vontade é feita no céu. Tá? Porque foi o que ele nos ensinou realmente. Ele nos ensinou a orar assim. Então, quando nós entendemos o modo como a vontade dele é feita no céu, nós começamos a entender a nossa posição quando nós somos chamados a fazer a vontade de Deus. E quando somos chamados a fazer a vontade de Deus, não vamos pensar num chamado, numa unção, sabe? Não, é o dia a dia, é o nosso dia a dia. Nosso dia a dia. Então vamos pensar um pouquinho nesses seres celestiais. Eles cumprem perfeitamente a vontade de Deus. Você acredita nisso? Sim? Amém? Embora Satanás mostre para nós que eles tinham liberdade de escolha, tá? E por isso que ele escolheu, né, ser soberbo e se exaltar e querer o lugar de Deus, os que ficaram, que foram 2/3, eles absolutamente obedecem a Deus. Tá? Uma coisa que nós podemos entender é que esses seres angelicais, eles têm a mente completamente submissa a Deus. Você entendeu? A mente deles é completamente submissa à vontade de Deus. Aliás, se você quer saber um pouquinho mais de anjos, vai lá no meu canal e assiste. Tem uma série, tem 6 vídeos falando sobre anjos. Há muitas coisas que os anjos fazem que nem sequer passa pela nossa cabeça. Por exemplo, acho que é em 2 Coríntios, não está no script aqui, mas lembrei desse versículo ajeitado e nem procurei.
Paulo disse, as mulheres orem com um véu na cabeça por causa dos anjos. E aí, vamos botar véu na cabeça? O que Paulo quis dizer com isso? Ele quis dizer que a mulher tem que ser submissa ao seu marido por causa da autoridade. O marido é a cabeça da mulher. Por causa dos anjos, porque os anjos são submissos. Os anjos são submissos a Deus. E eles olham, e num lar, por exemplo, onde o marido não é sacerdote e a esposa não é a auxiliadora idônea, os anjos estão ali e eles estão observando. Por quê? Porque os anjos que não vieram com Satanás, eles permaneceram 100% submissos a Deus, na mente, no entendimento, porque eles podiam ter escolhido não, mas eles escolheram sim. Você está entendendo? Então, a mente completamente submissa. Outra coisa que acontece, que está no Salmo 103, no versículo 20, nos ensina que eles fazem a vontade de Deus. Pode projetar para nós? Eu estou um pouquinho de dificuldade para ler, mas eu vou tentar adivinhar. Eu vou abrir aqui, não vou adivinhar nada. Vou abrir aqui. Essa minha lente está me pregando uma peça hoje. Salmo 103. Quem aí me dá um minutinho aí para até eu achar aqui? Tá difícil aqui. Salmo 103. Oh, Jesus. Os anjos são magníficos em poder. Eles cumprem as suas ordens e executam a sua palavra. Salmo 103, versículo 20. Bendizei ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder. Por que eles são magníficos em poder? Porque a mente dele é submissa. Eles não têm outra palavra dentro deles a não ser a palavra de Deus e a ordem de Deus. Bendizei ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, obedecendo a voz da sua palavra. Amém? Então, a execução da vontade de Deus, a vontade divina, pelos anjos, é imediata, é absoluta. E eles trazem em si a palavra. Há uma passagem em Atos, capítulo 12, se não me engano. Devo ter o versículo também. Acho que eu dei o versículo para vocês. 23, 12 e 23. Herodes, ele era um sujeito magnificente. Ele aparecia bastante, ele era o rei. Ele aparecia. E o povo começou a dizer, essa não é a voz de um homem, essa é a voz de Deus. E a Bíblia fala que no mesmo instante o anjo o feriu e ele morreu, devorado por vermes. Esse anjo não precisou ir até o trono de Deus e dizer, Deus, o que o Senhor quer que eu faça com esse sujeito? Por quê? Porque ele era portador da palavra. Ele já tinha a palavra nele. Você entendeu? Ele estava observando, assim como os anjos nos observam todos os dias. Tem gente que não acredita mais em anjo, em diabo, em uma série de coisas, mas eles existem, tá? Se acredita ou não, não tem problema. Uma hora vai se entender com isso aí. Mas ele estava em volta de Herodes. E aquela atitude de Herodes foi a última gota. Tá? Quando ele recebeu toda aquela glória, aquela honra, o anjo o feriu e ele morreu na hora. Gente, isso não é Antigo Testamento. Isso é Novo Testamento. Tá bom? Então, eles estão ao nosso redor. Eles estão na terra. Muitas vezes, nós não entendemos quando alguma coisa que acontece repentina é uma execução imediata. Pode ser, nem sempre, mas às vezes é uma execução imediata de um anjo que é portador de uma palavra para uma situação que este anjo está testemunhando há muito tempo. Então, ele vai testemunhando, e o Senhor diz, nosso Pai diz, em tal momento, se acontecer tal momento, Deus sabe, vai acontecer tal coisa, você faz tal coisa. Amém? Porque eles cumprem perfeitamente. E o Senhor nos ensinou a orar, faça-se a tua vontade na terra, do mesmo modo que ela é feita no céu. Entendeu? Ou não? Do mesmo modo. Do mesmo modo. Você imaginou o anjo questionando Deus numa ordem? Você imaginou o anjo dizendo assim, amanhã eu faço? Já imaginou? Como é que é?
E nós oramos muitas vezes e nós não entendemos. Nós não entendemos, mas precisamos entender. Precisamos entender, porque nós estamos no tempo da volta de Jesus e essas coisas precisam ficar bem claras para nós. Amém? Então, eles trazem em si a palavra, eles têm a mente completamente submissa à vontade de Deus e executam imediatamente aquilo a que são enviados. Eles estão na terra. Hebreus 1,14 diz que os anjos, eles estão a serviço dos que hão de herdar a salvação. Isso foi uma ordem do Pai. Eles estão a nosso serviço. Eles estão aqui hoje. Eles estão aqui. Se tiver alguma coisa das trevas, eles estão aqui para aprisionar e lançar onde o Senhor Jesus Cristo determinar. Amém? Então, e eles estão ao nosso redor para cumprir perfeitamente as ordens de Deus a nosso respeito. Nós sabemos que os anjos estão na terra, que eles sobem e descem por 2 textos basicamente. Um deles está em Gênesis 28, 12, que foi o sonho de Jacó, lembra? Jacó sonhou com uma escada e ele via os anjos subindo e descendo. Subindo e descendo. E no topo da escada estava o Senhor. E quando o Senhor Jesus Cristo falou com Nicodemos, ele disse: vocês se espantam com o que eu estou falando? Vocês verão os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Diga, subindo. Se a palavra de Deus diz que eles estão subindo, é porque eles estão aqui. Amém? Glória a Deus. Então, o que o Senhor Jesus nos ensinou? Faça-se a tua vontade também na terra, do mesmo modo como ela é feita no céu. Eu falei, eu acho que foi no primeiro domingo quando eu comecei a falar sobre o Pai Nosso, que eu falei sobre Jeremias 6,16. O Senhor nos convida a voltar a examinar as veredas antigas, não da nossa história pessoal. Não são as veredas da nossa história pessoal, são as veredas de Deus, da palavra de Deus, porque Ele é aquele que anuncia o fim desde o princípio. E se você quiser saber o final, vai estudar os primeiros 4 livros de Gênesis. 4 capítulos de Gênesis. Aí você vai ver tudo. Você faz o caminho inverso, você vai saber o seu destino. O destino final. Amém? Por quê? Jeremias 6,16, ele diz: ponde-vos nos caminhos e vede. Perguntai pelas veredas antigas. Uma pergunta que nós podemos fazer hoje à noite é: Senhor, como é que eu posso cumprir na terra a tua vontade do mesmo modo como ela é cumprida no céu? Me mostra, me ensina, eu preciso aprender, Senhor. Todos nós precisamos aprender. Me ensina, Senhor, a fazer a tua vontade na terra do mesmo modo como faço no céu. Agora abra bem o seu ouvido, nós só honramos a Deus quando obedecemos. Não tem. Onde é que está a honra de um pai? Na obediência do filho. Entendeu? Onde é que está a honra de Deus? Na nossa obediência. Quando nós obedecemos a Ele, na sua palavra, nós dizemos: o Senhor falou a verdade. O Senhor é digno que eu lhe dê atenção e faça aquilo que o Senhor disse para eu fazer. É assim que a gente honra o nosso Deus. Não é falando: Deus, eu te honro. Não é. Como o pastor Marcelo falou aqui, nós podemos profetizar. Mas que bom que a profecia se torne vida. Amém? Profetizando: Senhor, eu quero te honrar com o meu viver. Eu quero te honrar, Senhor, que no mundo espiritual todos vejam que na minha testa está escrito: santidade é o Senhor. Porque então os anjos cooperam e os demônios fogem. Amém? Então, os seres celestiais, por aquilo que nós podemos saber deles a respeito na Sagrada Escritura, eles nos dão uma pálida ideia, vamos dizer assim, né? Porque nem tudo a respeito deles é revelado para nós. Tem coisas que o Senhor guardou para ele. Muito bem, se nós entendemos que quando eles cumprem perfeitamente a vontade de Deus nos céus e que eles estão completamente submissos, como falei, isso envolve ao querer, a vontade, a mente, né? E há um texto que nós precisamos entendê-lo, porque ele é chave, se nós quisermos dizer: Senhor, eu quero cumprir a tua vontade, eu quero te honrar na minha vida.
Eu quero levantar um altar ao único Deus vivo e verdadeiro. O Deus que vai ser responsável pelo território onde esse altar estiver levantado. A minha vida, a minha casa, minha família, minha descendência, enfim, você que vai definir. Existe esse texto, nós precisamos, assim como o modo que nós precisamos entender como a vontade dele, do modo como ela é cumprida no céu, nós precisamos entender como é que ela acontece conosco, porque Deus nos criou a sua imagem e semelhança, e isso faz com que nós sejamos seres livres para decidir se nós queremos ou não. Deus não obriga ninguém a nada. Ninguém. Nós é que decidimos. Eu quero ou eu não quero. Essa é um atributo de liberdade, de escolha, que o nosso Deus nos deu. Está em nós. É por isso que a luta é maior. Por quê? Porque se não tivesse escolha, não teria escolha. Ou faz. Né? Agora, como nós somos livres, nós somos responsáveis por sermos livres. Amém? E é aí que as coisas começam a complicar. Você é responsável pela liberdade que você tem. Eu sou responsável pela liberdade que eu tenho. A nossa decisão, a nossa escolha, ela precisa ser fundamentada naquilo que o Senhor diz na sua palavra, para que nós não venhamos a incorrer em problemas depois, mais adiante. Por quê? A colheita, mas a semeadura acontece. E nem sempre é muito agradável. Romanos 12:2. Eu vou ler na Nova Versão Internacional. Não se amodem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos ler de trás, do fim para o começo. Para que vocês consigam, ou sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, renovem a sua mente, para que a sua mente renovada os leve a se transformar. Nossa, eu acho que ficou mais difícil do que... Não estou vendo nem o rostinho de vocês, eu só consigo ler aqui. É essa lente que está aprontando para mim hoje. Mas, então, eu vou ler de novo. Não se amodem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. A renovação da mente, tá, equivale a nascer da água. Lembra quando o Senhor Jesus Cristo falou para Nicodemos? Ele disse: quem não nascer da água do Espírito não pode ver o reino de Deus. Depois ele disse: quem não nascer da água do Espírito não pode entrar. Uma coisa é ver. Eu posso ver essa parede. Outra coisa, a porta. Outra coisa é atravessar a porta. O Senhor Jesus Cristo disse que... Olha para mim. O Senhor Jesus Cristo disse: se vocês não nascerem da água e do Espírito, vocês não podem ver a porta e vocês não podem entrar pela porta. Ah, mas eu me batizei. É isso o novo nascimento? Não, não é. Não é. O novo nascimento, ele é gerado pela palavra. Pela palavra. Exemplo, João 4. A mulher samaritana. Quem lembra? Quem lembra da mulher samaritana? Ela tinha 5, né? Quer dizer, tinha tido. E ela foi buscar água no poço de Jacó. E o Senhor Jesus Cristo tinha dito para os discípulos: me importa hoje ir por aquele caminho. Ele ia encontrar aquela mulher. Sentou lá no poço e quando ela chegou, ele disse: dá-me água. O Senhor é especialista em se esconder. Vou contar um segredo para você. Ele é especialista em se esconder. Por quê? Porque ele é precioso demais. Ele não é um produto de liquidação. Por que ele diz: vocês vão me encontrar quando vocês me buscarem como? Não, Senhor, casualmente. Ah, Senhor Jesus, o Senhor sabe que eu te amo. Né? Não será encontrado. De todo o coração.
E essa mulher, ela chegou, o Senhor Jesus chegou, né, e pediu água, e ela disse, ela começou a entrar em assuntos de costumes e da tradição dos samaritanos e dos judeus, e aí chega num momento em que o Senhor Jesus Cristo começou a abrir. Ele é o verbo, né? Ele abriu, literalmente abriu o verbo. E começou a falar. E quando a palavra que ele falou encontrou ouvidos atentos, nesta hora, esta mulher disse, vejo que és profeta. Ela disse, vejo que és profeta. Mas ela disse assim, mas sabe, profeta, quando o Senhor vier, quando o Messias vier, e ele vai contar para nós tudo bem direitinho. Ele disse, sou eu que estou falando contigo, eu sou o próprio. Ela largou o cântaro, voltou correndo para a cidade. Vejam, vejam, encontrei o Messias. O que aconteceu com essa mulher? Ela foi batizada, ela nasceu na água. Você entendeu? Ela nasceu na água. Ela foi, no momento, a palavra, a água, que é a palavra, entrou nela, fez a operação do Espírito de Deus nela e ela saiu daquele poço, outra pessoa. Ela nasceu ali, outra pessoa. E tanto é que tem muita gente contra o ministério feminino, mas a primeira enviada foi uma mulher, foi a samaritana. Ela foi enviada, ela entrou na cidade e ela trouxe de volta toda a cidade com ela para escutar Jesus. Os discípulos queriam ir embora, o Senhor disse, os campos estão brancos, estão prontos. Ele via a multidão vindo na direção dele, como resultado do novo nascimento pela água, de uma mulher que tinha escutado a palavra e tinha transformado a sua mente. Tinha se transformado pela operação da palavra na sua vida. Você entendeu? Se você for fazer um estudo sobre a água, o nascimento pela água, você vai encontrar desde Gênesis. Em Gênesis, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E aí o que aconteceu? O Senhor começou a falar e começaram a nascer. Começou a nascer o mundo, começou a nascer a luz, começaram a nascer os astros, começou a nascer tudo. Por quê? Porque a palavra, ela vem e ela faz a operação de transformação, de mudança. Então, a renovação da mente, você vai ver depois, o povo saiu do Egito, atravessou o Mar Vermelho, né? Você vai encontrar depois o povo atravessando o Jordão, né? Você vai encontrar várias referências bíblicas, você pode encontrar com respeito a uma vida que era de uma forma antes da água e é de outra forma depois da água. E o que é essa água afinal? Será que é a água do batismo? Nascer da água é o mesmo que nascer da palavra. Por quê? Porque o verbo, Jesus, é o verbo de Deus, ele é a palavra encarnada. E lá em Efésios 5:26, a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus Cristo lava a sua noiva com a palavra. Ou seja, faz ela sair de uma condição para outra condição, por meio da palavra. Efésios 5, 26, eu acho que eu tenho o texto aqui. Para santificá-la, purificando-a, diga com a lavagem, diga. A lavagem da água pela palavra. Então, olha bem, a santificação e a purificação, elas vêm como decorrência da lavagem da água que é feita pela palavra. Ou da lavagem da palavra, como você quiser entender. Vamos lá. Efésios, ele está falando da noiva, Efésios 5, 26. Eu vou ler aqui o 25. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja. Amém, aleluia, ele nos ama. E a si mesmo se entregou por ela, para a santificar. Ele se entregou para santificá-la, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então agora, vamos voltar. A renovação da nossa mente, ela é feita pela lavagem da água, da palavra. A renovação da nossa mente, para sairmos daquela mente
outra mente e estarmos com uma mente que nos permita dizer, seja feita a tua vontade aqui na terra, do mesmo modo como ela acontece no céu. A mente que é lavada, que é regenerada pela palavra, não tem medo de dizer, seja feita a tua vontade. Porque quem mente dizendo que a vontade de Deus é uma coisa ruim, que é uma coisa que tem que ficar com cuidado, é o diabo. Ele calunia o Senhor desde Gênesis. Ah, não é assim. E ele não falou para vocês porque ele guardou o melhor para ele. E aí vai, né? Toda aquela mentira lá no Jardim do Éden, certo? E ele continua. Eu conheço pessoas que não oram, seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. Não oram, porque tem medo da cruz. Porque tem medo que vão passar por provação, porque tem medo de um monte de coisas, quando na verdade aquele que faz a vontade, ninguém mete a mão num anjo. Nele está a vitória, está escrito a vitória. Amém? Você entendeu? É assim seja feita na terra, assim como ela é feita no céu. Pastora, você quer que nós viremos anjos? Não. Eu quero que nós entendamos que a nossa mente precisa ser renovada, porque a mente renovada, ela gera a transformação que vai nos levar a entrar no melhor de Deus nesses dias, né? Então, como disse, nascer da água, né, é o mesmo que nascer da palavra. O verbo, a palavra encarnada, né? E o apóstolo Paulo nos traz o entendimento aqui, pelo Espírito Santo de Deus, que ele purifica a sua noiva com a lavagem da água pela palavra. E aqui nós podemos juntar com o Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17. O Senhor Jesus Cristo disse, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, quando nós vamos ler a Sagrada Escritura e alguma coisa não está de acordo, né, Senhor, eu não estou cumprindo isso. Nós temos o nosso intercessor, nós temos o nosso ajudador, que é o Espírito Santo de Deus, que pode nos ajudar desde a entender aquela determinação do Senhor, até termos a capacidade, a força, a graça, para cumprir aquilo que nós estamos ouvindo. Amém? Amém ou não amém? Por quê? Na casa do pai tem banquete. Do lado de fora tem lavagem de porco. Então o filho pródigo, ele pegou todos os recursos do pai e foi para o mundo. E acabou comendo comida de porco. Mas na casa do pai tinha banquete. Aliás, tinha um banquete esperando por ele, né? E aí ele foi, né? Então, Jesus é a água que produz vida, né? Ele disse em João 7,37, quem tem sede, vem a mim e beba. Quem tem sede, vem a mim e beba. Depois ele disse, aquele que crê, do seu ventre, ele está falando do corpo, do seu ventre, daquele que crê, fluirão rios de águas vivas. Rios de águas vivas. Mas não é crer aqui, é crer no coração e na boca. Onde está a palavra? No teu coração e na tua boca. Amém? No coração e na boca. Quando ela está no coração e na boca, os rios fluem, né? Portanto, a transformação que acontece porque a mente foi lavada pela palavra, que é o nascimento pela água, é o que nos torna capazes de experimentar a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. E nós só vamos experimentá-la se permitirmos que a palavra nos lave. Que a palavra condicione a nossa mente. Condicione a palavra mesmo, formate a nossa mente. Porque a gente vem, a maioria de nós, né, vem de não ter sido cristão desde pequenininho, de não ter sido ensinado nos caminhos do Senhor desde pequenininho. A mente foi formada a partir dos valores, das ideias e tudo mais que eu falei a semana passada também, do mundo. Então, para que nós possamos ter esta identidade com o céu, para dizer, faça-se na terra, do mesmo modo que é feito no céu, nós precisamos que a palavra lave a nossa mente. Nós permitamos que a palavra lave a nossa mente. E quando ela lava a nossa mente,
nós nascemos de novo, porque nascemos da água e somos transformados. E o resultado dessa transformação é que nós começamos a experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Quando o Senhor Jesus Cristo ensinou a oração, dizendo, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, ele estava ensinando as veredas antigas. As veredas antigas, Jeremias 6,16. Perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para as vossas almas. Muitas vezes as pessoas se debatem com uma série de situações porque a sua mente não é transformada. Então eles não nasceram da palavra e eles vão, mesmo amando profundamente Jesus, mesmo invocando Jesus, eles vão para situações, para experiências com a sua mente não lavada, não nasceram da palavra. Entendeu? E porque não nasceram da palavra, não podem experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor naquela situação. Então muitos se decepcionam, muitos se frustram com Deus, mas o Senhor, ele tem a maneira que ele estipulou de ser adorado. É ser adorado em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Quem nasce pela palavra e adora em verdade. Por quê? Porque foi transformado da morte, que era a mente carnal, as experiências de vida, as tradições familiares, para a mente renascida, ou nascida de novo, transformada, que se submete. Esta mente se submete. É esta a única mente que se submete. É a mente que é gerada pela lavagem da palavra. E essas veredas antigas, como eu disse, né, o Senhor fala desde lá de trás, desde da saída do Jardim do Éden em diante, né? Ele vem dizendo, eu quero um reino, vocês serão para mim um reino sacerdotal, se. Vamos lá, Senhor. Se o Senhor me disser onde eu posso encontrar, eu vou. Êxodo 20, 19. Vamos ver. Êxodo 19, 5 diz assim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade particular dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis um reino sacerdotal e um povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Né? Então, se ouvirdes e obedecerdes a minha aliança, então vocês serão para mim um reino sacerdotal e um povo santo. Amém? Então, pergunte pelas veredas antigas. Senhor, como é que se faz isso? Como é que se faz um negócio? Senhor, a palavra ensina. Como é que se faz como é que se edifica uma casa? A palavra ensina. Como é que se projeta uma carreira? A palavra ensina. Como é que se trata com o inimigo? A palavra ensina. Tudo, qualquer coisa que diz respeito à vida do ser humano na terra, a palavra está disponível para nos fazer nascer para aquela realidade onde nos tornamos invencíveis. Porque não somos nós, é Deus que ampara a sua palavra, é Deus que sustenta a sua palavra, é Deus que faz cumprir a sua palavra. Amém? É por isso que esta palavra não voltará vazia. Destas condições. A palavra que é gerada num ser que nasceu da água, esta palavra vem do trono e ela não volta para ele vazia. Ela vai cumprir aquilo para que ela foi enviada. Amém? Por isso as veredas antigas, o bom caminho. E ali em Jeremias 16:6 ele diz, e vocês vão achar descanso para as vossas almas. Claro, se eu trato um negócio como Deus diz que é para fazer,
eu não vou ter problema. Posso ter até algum problema, mas o resultado final é vitória. Por quê? Porque eu estou obedecendo a Deus. Entendeu? E ele sabe, ele disse para o povo de Israel, nós achamos que é para nós, mas é para o povo de Israel. Eu que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de bem e de paz para vos dar o fim que desejais. Qual era o fim que eles desejavam? Eles desejavam a posse da terra. Eles queriam permanecer na terra, mas eles tinham desobedecido. Então o Senhor disse, vocês vão, mas se vocês me escutarem, eu vou trazer vocês de volta. Né? E, você diz, então, não se aplica a nós, tudo se aplica a nós. Eu que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Então o diabo diz, olha, cuidado, se você fizer isso, tá. Né? Mas ele é mentiroso. Ele é mentiroso. Quando nós nos amparamos na palavra de Deus e nós pedimos que o Espírito Santo formate a nossa mente pela palavra viva e nós nos transformamos, nós experimentamos o que de bom Deus tem para nós naquela situação. Amém? Amém? Então, faça-se a tua vontade na terra, do mesmo modo como ela é feita no céu. Mente completamente submissa, execução imediata da vontade divina. Né? Anjos traziam a palavra em si, né? Trazem a palavra, eles se tornaram a personificação. Não, o Senhor Jesus é a palavra, mas anjos trazendo a palavra em si, eles são poderosos. A palavra de Deus diz, não faça um voto, não faça alguma coisa na presença do anjo, porque ele não vai te desculpar. Né? Então, por quê? Por causa da mente completamente submissa à vontade de Deus. Cumprem perfeitamente a vontade de Deus. Né? E nós só conseguimos isso se nós permitirmos que a palavra e o Espírito renovem a nossa mente, e nessas condições nós vamos nascer da água e adentrarmos ao reino. E assim, eu quero ler um texto para vocês. Marcos 3:35. Marcos 3:35 diz assim: quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Eu já vi muito pregador dizendo, este é meu pai, minha mãe e meu irmão. Jesus nunca disse meu pai, ele só tem um pai e ele está no céu. Mas, ele disse, quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão. Meu irmão. Está com dificuldade? Tua mente está submissa, você está nascendo da palavra, está permitindo novos nascimentos pela palavra? Chama o irmão mais velho. Chama o irmão mais velho. O poder é dele. Ele tem toda a autoridade. Tem um irmão que tem toda a autoridade no céu e na terra. Você tem um irmão que tem toda a autoridade no céu e na terra. Os demônios o adoram. Ai, como? Sim. Eles estavam no corpo eles estavam lá naquele endemoniado lá de Gadara. Né? As legiões foram chegando, se prostrando diante dele. Que vieste fazer antes do tempo? Quer dizer, você é aquele que manda, você é governante máximo, e você está aqui, nós estamos na tua mão, nós estamos na tua mão. Estuda o texto. O que aconteceu? O Senhor Jesus disse, não, permite que a gente vá para os porcos. Pode ir para os porcos. Por quê? Porque a cidade não recebeu. E quando a cidade não recebeu, eles perderam também os porcos. Entendeu? Se a cidade tivesse recebido, ele expulsava os demônios, aquelas legiões, que aliás era de uma região onde eram os exércitos romanos que se acampavam. As legiões estavam concentradas naquele homem. Se a cidade tivesse reconhecido aquele que tinha feito um milagre no meio deles, de libertar aquele homem e deixá-lo assentado, são, perfeita saúde, se os tivessem recebido, não teriam perdido os porcos. Não, vai embora. Tudo bem, eu vou. Tchau. E os porquinhos tudo dentro da água. 2.000 porcos. Por quê? Porque é a vontade de Deus que é boa, agradável e perfeita, não a nossa. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. E quando você ora com sinceridade de coração e diz, Senhor, ensina-me a fazer a tua vontade, Senhor. Mostra o que em mim não te agrada. Ele começa a mostrar.
Ele começa a gerar esse novo nascimento pela palavra. A escritura vai se abrindo, você vai entendendo e vai começando então a seguir. Só que aqui ele diz, quem faz a vontade de Deus, desculpe, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Hebreus 2:11 diz que ele não se envergonha de chamá-los irmãos. Sabia que Jesus não se envergonha de chamar você de irmão? No céu, Jesus está dizendo, aquele meu irmão lá, Pai, ele está se esforçando para que a tua vontade na vida dele, na terra, se cumpra do mesmo modo como ela se cumpre aqui, do mesmo modo como as tuas cortes celestiais cumprem, Pai. Aquele meu irmão está se esforçando para que isso aconteça. Ele não se envergonha de dizer que somos seus irmãos. Ele não se envergonha de chamar irmãos os santificados. Vamos lá. Hebreus 2:11. Hebreus 2, versículo 11. Diz assim, porque assim o que santifica, como os que são santificados, são todos de um. Vamos entender. Porque assim o que santifica, quem santifica é a palavra, Jesus, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Quem os santifica é Jesus. Como os que são santificados, são todos de um, o Pai. Por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos. Então, os santificados são, diante do trono, chamados de irmão, irmã. E mãe. Mãe de Jesus? Mãe? Ele não estava jogando uma palavra ao vento. É uma coisa para a gente pensar. Como que alguém pode ser mãe de Jesus? Põe a mão no seu ventre. Toda vez que a minha mente se submete à palavra, em obediência à palavra de Deus, eu estou permitindo que dentro de mim nasça o Filho de Deus. É como um ventre, você entendeu? Um ventre onde a palavra é lançada e aí ela ganha corpo. Ganha corpo, ganha corpo, ganha corpo, até o dia em que o filho ou a filha se manifesta. Então, todo ser humano carnal, morto em transgressões, em pecados e tudo mais, mas se ele ouve o evangelho, ele recebe uma semente dentro dele. E essa semente é como o útero de uma mulher. Ela começa né? Mesmo os homens, ela começa a germinar, né? A se multiplicar. Enfim, as células começam a se multiplicar até que o ser se forme. E o processo acontece pelo nascimento da palavra, da água, e pelo nascimento do Espírito. Amém? Então, ele não se envergonha de chamá-los irmão, meu irmão, minha irmã e minha mãe. Ele não se envergonha de chamá-los, de lhe chamar irmãos. Versículo 12 diz assim, dizendo, anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Amém? Então, em João 17, como falei a vocês, ele disse, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O Senhor não se envergonha de chamar irmãos aos santificados. E aí, juntando com João 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A tua palavra, a palavra do Senhor é que faz com que você tenha uma mente regenerada, nascida de novo. A palavra do Senhor é que faz com que você tenha acesso aos segredos do reino. A mente regenerada pela palavra é que distingue você, faz você diferente daqueles que não têm a mente regenerada. É por isso que você não pensa como eles, você não faz o que eles fazem, você e aí vai, por causa disso. Porque é um novo ser. Santificado significa separado. Amém? O Salmo 143, 10. Diz assim, ensina-me a fazer a tua vontade. Glória a Deus.
Nós não somos entregues a nós mesmos nessa obra. Nós não precisamos e não devemos confiar em nós para que isso se execute. Ensina-me a fazer a tua vontade. Ensina-me a fazer a tua vontade. Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é a verdade. Amém? Onde está a verdade? É a palavra. Ensina-me a fazer a tua vontade. Mas não é uma oração que a gente deve fazer no atacado. Nós temos que fazer nas situações específicas do dia a dia. Ensina-me a fazer a tua vontade nisto, Senhor. Ensina-me a fazer a tua vontade nisto, Senhor. Senhor, eu quero que o Senhor me ensine a fazer a tua vontade nesta situação. Nisto aqui, Senhor. Qual é a tua vontade, Senhor? Ensina-me a tua vontade. Por quê? Porque eu quero cumpri-la na terra do mesmo modo como ela se cumpre no céu. Como é? Total submissão. Total submissão. Então, ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Que o teu bondoso Espírito me conduza por terreno plano. Tá? Então, quando fazemos a vontade de Deus, Ele aplana nossos caminhos. Na tradução aramaica, esse versículo diz assim: ensina-me, tem pouca diferença, ensina-me a fazer a tua vontade, porque tu és o meu Deus. Teu espírito é doce, tu me guiarás pelo caminho da vida. Né? A nossa tradução diz: me conduza, que o teu bondoso espírito me conduza por terreno plano. Aqui ainda é uma súplica: Deus, me conduza pelo terreno plano. Né? Na tradução aramaica diz: teu doce espírito me guiará. O Senhor, é uma certeza, o Senhor me guiará no caminho da vida. Amém? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Você pode ficar de pé? Quem quer orar essa oração? Quem quer pedir que o Senhor... Nós cantamos aqui: recebi um novo coração. Ora pedindo: Senhor, me dá um coração que aceita a tua palavra. Me dá um coração que recebe a tua palavra. Me dá um coração, Senhor, transformado, realmente regenerado. Senhor, quero aprender contigo. Senhor, eu preciso me transformar. Veja que a Bíblia não diz eu vou transformar você. Não. A Bíblia, Deus não diz eu vou circuncidar vocês, não. A palavra de Deus diz transformai-vos. A palavra de Deus diz circuncidai-vos. E sabe, queridos, nesse tempo do fim, quando a mornidão está tomando conta, o descaso, a indiferença, né? E até mesmo a resistência, né? Você fazer uma oração desse tipo vai, no mundo espiritual, vai marcar você. Você será uma pessoa que será marcada. Você diz: não me assusta. Não, é marcada para bem. Os anjos vão olhar e dizer: esse é dos nossos. Esse é dos nossos. É por aqui que nós vamos, entendeu? Então, que nós possamos pedir ao Senhor, né? Aqui o Salmo 143 é uma oração. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. A tua vontade em cada uma das circunstâncias da minha vida. Para quê? Para que meu caminho seja plano. Se você está colhendo dificuldades ou lutas, elas não precisam prosseguir, é só parar. Tá? Então, até aqui veio assim: Senhor, qual é a tua vontade nessa situação? Me mostra na tua palavra. Não é nada de arrepio e de profetada, nada disso. É a palavra. O que o Senhor diz para eu fazer numa situação como essa? E aí você vai na palavra e o Senhor mostra a palavra. Né? Por quê? Nós podemos ir porque nós temos um sumo sacerdote, que é o Senhor, que está diante do Pai, ou ao lado, né, da majestade, intercedendo por nós. Ensina-me a fazer a tua vontade. Para que o Senhor possa se agradar de mim. A palavra do Senhor diz que aquele que se agrada, que o Senhor se agrada dele, fará que até os seus inimigos sejam mudados. Né? Eu não me lembro bem o finalzinho do versículo, mas enfim, é basicamente isso. Então, amados,
que nós possamos orar com entendimento. E quando nós dissermos a oração do Pai Nosso, que nós possamos entender que o Pai espera para nos fazer nascer da água. De novo, para finalizar, sem nascer da água não vê o reino. Sem nascer da água não entra no reino. Não entra. A velha mente não entra no reino, não consegue entrar, não consegue conceber o que é. Mas a lavagem pela palavra, que gera um novo nascimento, permite ver e eu diria até desejar e entrar no reino. Amém? O reino que se aproxima, aquele que o Senhor Jesus Cristo disse, e o reino de Deus será pregado em todo o mundo, então virá o fim. Amém? Fecha seus olhos, você vai falar com o Senhor agora. Talvez você tenha dito, mas eu esperava uma palavra que me desse alguma coisa bem objetiva. Não tem nada mais objetivo do que isso. Porque quando você entende, quando nós entendemos a revolução que Deus quer fazer na nossa vida, nos revelando a sua palavra e nos levando ao entendimento da sua vontade e nos dando essa mente transformada que se submete e que diz para ele, eu quero fazer na terra assim como é feito no céu, da mesma forma como é feito no céu, ele começa a trabalhar no nosso ser e nós começamos a ver respostas que nunca imaginamos que poderíamos ver. Respostas para tudo na nossa vida. Essa dor que há no seu coração, sabe? Essas perguntas que você não consegue resposta para elas. Essa coisa que você diz, não, mas é até aqui, é até aqui. O Senhor começa a te mostrar que Ele tem mais, melhor, muito mais, infinitamente mais. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Sua mente nunca conseguiu conceber o que Deus tem preparado para você. Você não consegue imaginar o que Ele tem preparado para você. Só a mente regenerada, nascida de novo, consegue adentrar os mistérios do reino. Quem não é nascido da água não pode nem ver e nem entrar no reino. Se eu continuar, Senhor, eu vou repetir tudo de novo. Então eu quero te pedir, Pai, em nome do Senhor Jesus, que o teu Espírito grave na mente e no coração de cada um a palavra desta profecia. Que eles possam, ó Senhor, recebê-la. Que como uma terra fértil possam abrigar esta semente e permitir, Senhor, que ela comece a germinar e a brotar, Senhor. Ensina-nos todos nós a fazer a tua vontade, Senhor. Nós queremos fazer a tua vontade. Dá-nos, Senhor, esse nascimento pela água, Senhor, que é o nascimento que vem através da palavra. Dá-nos esse nascimento, porque nós queremos ver, mas nós também queremos entrar. Nós queremos ser cidadãos efetivos do teu reino. Mais do que isso, Senhor, ansiamos pela glória da tua presença, Senhor. Ansiamos pela glória da tua presença, Senhor Jesus. Nós ansiamos pela glória da tua presença. Por isso, ensina-nos, Senhor, a fazer a tua vontade. E que nós, Senhor, possamos dar um passo adiante. E que nós possamos dizer que a tua vontade se faça na terra, na minha vida, na minha família, na minha descendência, da mesma forma como ela é feita no céu. Do mesmo modo. Eu te peço, Senhor, do mesmo modo, gera esta vida em nós, Senhor. Quebra a casca, Senhor. Quebra a casca, Senhor. E gera esta vida. Nós nos submetemos, Senhor. Nós nos submetemos a Ti. Nós te dizemos, vem, Espírito Santo. Vem com a Tua palavra. Vem com a Tua palavra, Senhor. Vem com a Tua palavra, Senhor. Lava-nos, Senhor. Dá-nos esse novo nascimento que aquela mulher do poço de Jacó viveu. Dá-nos um novo nascimento que aquele povo, quando atravessou o Jordão, viveu entrando na terra prometida, ficando de fora aquelas 2,5 tribos que não quiseram ser lavados pelo Jordão. Sabe, queridos, o Jordão é lugar de morte. Para você nascer na palavra, você tem que morrer. 2,5 tribos disseram, nós vamos ficar do lado de cá do Jordão.
Eles disseram: Deus, nós não queremos a terra que o Senhor deu. Tanto que Josué disse: os irmãos de vocês vão para a guerra e vocês vão ficar acomodados nas casinhas de vocês? Não mesmo, vocês vão para a guerra com eles, depois vocês voltam para o lado de cá. Vocês não vão nascer na terra prometida, mas vocês vão lutar junto com eles. O Senhor Jesus alertou aquele homem muito sabido na Escritura: se você não nascer da água, se você não permitir que a palavra te lave, te santifique, você não vai ver o reino. Depois ele exemplificou na prática, foi lá em Samaria, pegou aquela mulher e disse: agora eles vão saber o que é nascer de novo, pela palavra. Jesus não fez nenhum milagre. Você se deu conta? Ele só disse para ela: você teve 5 maridos. Ela poderia ter dito: bom, você sabe disso porque você ouviu falar de mim. Ele não fez nenhum milagre estrondoso. Ele não expôs o seu poder ali. A palavra fez aquela mulher nascer de novo. É a palavra que te faz nascer da água. A palavra que nos faz nascer da água. E quando nós acatamos no nosso coração e dizemos: sim, Senhor, de hoje em diante é a tua força, não é a minha. O Senhor é um parteiro maravilhoso. Sabe? Em Sião tem cheiro de sabão. Sião é o lugar de lavar roupa. E a roupa é lavada pela palavra. Porque Ele nos quer filhos maduros que vão habitar para sempre com Ele, onde quer que seja. Na Jerusalém, quando descer no milênio, depois, essa parte o Senhor vai providenciar para cada um de nós. Mas nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais entrou em coração humano o que Ele tem para você. Eu quero orar por você agora. Pai, eu te dou graças, Senhor, porque o Senhor nos deu a sua palavra. Jesus é a palavra. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Por inúmeras e irrefutáveis provas, o Senhor se mostrou vivo. Vivo até hoje, Senhor. E o Senhor tem nos dado aquela palavra, Senhor, que nos lava. E nós queremos hoje a tua graça, Senhor. Nós clamamos pela tua misericórdia, para que nós consigamos quebrar a casca e nos submeter para te obedecer na terra, da mesma forma como a tua vontade se cumpre no céu. Senhor, o Senhor disse que quem não nasce da água não vê o reino. O Senhor disse que quem não nasce da água do Espírito, não pode ver o reino, não pode entrar no reino. Nós queremos ser reino. Nós queremos ser um reino sacerdotal. Olha nós aqui, Senhor, e tem misericórdia de nós. Senhor, se nós não conseguimos quebrar a casca, quebra a casca em nós, para que nós sejamos livres e possamos dizer: venha a nós o teu reino, Pai nosso que estás nos céus. Que o teu nome seja santificado, Senhor, através de todas as operações miraculosas do teu Espírito Santo, transformando-nos pela operação da palavra na nossa mente e no nosso coração. Santificado seja o teu nome. Bendito Espírito Santo de Deus no nosso meio. Vem, Senhor, fazer a obra que santifica o nome de Yahweh, nosso Pai. E seja feita a tua vontade. Que nós possamos ser habilitados, capacitados por ti, regenerados pela palavra, de tal maneira, Senhor, que possamos dizer que ela se cumpra na terra, que ela se cumpra na minha vida, do mesmo modo como ela se cumpre no céu. E que tudo isso redunde em honra para ti, glória para ti, louvor para ti. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai. Quem recebe? Você recebe? Diz amém, diz Espírito Santo. Eu conto contigo.
Eu preciso de Ti, porque sem Ti eu nada posso fazer. Capacita-me, Senhor. Eu quero esse nascimento que vem pela água. E eu te peço, Senhor, a mente transformada nesse novo nascimento, para que o Senhor possa me dar efetivamente aqui na terra o cumprimento da tua boa, agradável e perfeita vontade. Eu recebo em nome do Senhor Jesus. Amém, amém.